primeira epístola de Timóteo, capítulo 1, do 18 ao 20, começando no 18, diz assim: Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. E oremos. Nosso grandioso Deus, Deus onipotente, onipresente, onisciente, nós somos gratos ao Senhor pela palavra que temos em nossas mãos, a Bíblia Sagrada. Ela é verdadeira, a palavra do Senhor é fiel e eterna. Ela jamais envelhece, ela é ela que refrigera a nossa alma e nos edifica espiritualmente. Pedimos que o Senhor abençoe o pastor Roberto na pregação, o Senhor coordene os pensamentos dele, as palavras, e a todos nós que vamos estar a ouvir, abençoe para que possamos ouvir com fé e que possamos todos sairmos daqui essa noite edificados espiritualmente. Fazendo esse pedido ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos nos sentar esta noite. E está todo mundo com calor essa noite? Pois é, hoje está um calorzinho interessante, mas é bom, a mensagem vai nos refrescar, refrigerar as nossas almas, não é mesmo? Mas, olhando o nosso texto, nós temos aqui em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 8, nós temos o apóstolo Paulo escrevendo ao seu filho na fé, dando aqui algumas instruções muito importantes. Deixa eu ligar aqui. E ele aqui fala um tema muito importante, eu quero falar hoje. Ele fala sobre o naufrágio da fé. O naufrágio da fé. O que nós podemos entender do nosso dia a dia, observação diária, e que nós podemos entender desse texto que nós vemos aqui, é que existem dois tipos de cristãos. Nós vemos aqui dois tipos de crentes. Nós vemos aqueles que são militantes, no qual Timóteo faz parte desse grupo, e temos um grupo, os naufragantes, que nós temos aqui representados por Himeneu e Alexandre. Um desses dois grupos nós vamos nos encaixar. Ou nós somos crentes militantes, militantes quer dizer que batalham, que lutam, ativos, e os naufragantes. Existem dois tipos de fé: a fé flutuante e a fé naufragante. E nós também vamos ter um desses dois tipos de fé. Eu quero hoje, ao falar sobre este tema e ao nós abordarmos esse tema, eu quero que nós possamos sair daqui hoje identificando em qual desses dois grupos você está, ou qual dos dois grupos você gostaria de estar. Existe uma grande diferença entre estar, achar que está, e gostar de estar. Mas um destes dois grupos nós precisamos nos encaixar. E Paulo aqui dá uma boa definição, uma definição bem clara. Não lutar a boa luta, a definição que o apóstolo Paulo traz, é a mesma coisa que naufragar na fé. O naufrágio na fé que ele fala aqui. Agora, o termo naufrágio é um termo náutico, é um termo marítimo. Ele significa afundar. Olhando no dicionário, nós podemos constatar que essa palavra, ela tem a seguinte definição: perda total ou parcial do navio que submerge, grande desgraça no mar, destroço, ruína, prejuízo. E por quarto tem decadência ou queda moral. Então, o naufrágio na fé é quando nós temos uma grande perda, nós temos desgraça espiritual, nós temos destroço, ruína, prejuízo. Agora, o mais interessante é que essa palavra naufrágio, ela é traduzida da palavra nauagel. Nauagel vem de, o que nós temos, no grego são duas palavras. Nau vem da palavra portuguesa, nau. Uma nau é um navio, uma embarcação. E agel significa levado. Levado, no caso, levado para as profundezas. Então aqui está falando que uma fé naufragada é uma fé que foi levada, ela afundou, ela foi levada e não está mais. E existe uma outra opção: ou nós temos uma fé militante, ou nós temos uma fé naufragante. Ou nós somos crentes militantes,
ou nós somos crentes naufragantes. Não existe um meio termo, não existe uma terceira opção. Então eu quero hoje abordar isso e perguntar: como está a sua fé? Ela está flutuando? Ela está afundando? Ou ela está afundada? Eu quero, a partir deste texto aqui, trazer e ponderar sobre isto esta noite. Olhe comigo no versículo 18, onde diz assim: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas, boa milícia, conservando a fé e a boa consciência. Assim que deve ser a nossa fé. A nossa fé deve ser uma fé que está flutuando, como essa aqui, que não está naufragada. E a gente faz isso, alguém que tem uma fé flutuante, ele recebe os mandamentos. Aqui o Paulo falou: este mandamento te dou. Este mandamento te dou. Então, se nós temos uma fé que está flutuando, se nós temos uma fé que não está naufragando, afundando, é uma fé que está recebendo os mandamentos. Paulo aqui falou para Timóteo, ele disse aqui: esse mandamento te dou. Agora, note o seguinte: se nós somos crentes militantes, se nós somos crentes que temos uma fé flutuante, então nós temos que receber o mandamento, mas entendendo que quando Paulo passou esse mandamento para Timóteo, não era Paulo que estava mandando Timóteo, era o mandamento de Deus. Nós temos que entender que quando nós recebemos o mandamento, Deus não vai vir para você e mandar um e-mail para você. Ele não vai colocar uma mensagem no seu Facebook, no Twitter. Ele não vai mandar um texto para você, não vai mandar um telegrama para você. Telegrama é uma palavra antiga que não se usa mais, né? Mas Deus vai, como é que Deus vai mandar o mandamento? Duas formas: pela palavra escrita na Bíblia, ou pela palavra pregada. Então veja bem, quando eu dou um mandamento aqui, não sou eu que estou dando. Quando eu prego aqui, não é as minhas opiniões, o que eu acho, o que eu penso. Eu estou pregando aqui a palavra de Deus. E o crente militante, ele está recebendo o mandamento, não como sendo do carteiro. Eu sou só o carteiro. Eu sou só o mensageiro. Então, quando o crente militante recebe, ele recebe, mas não olhando ou atentando para o mensageiro. Deus pode até usar um burro, um jumento. Vocês conhecem a história de Balaão. Balaão estava em desobediência a Deus, e Deus mandou o jumento, no qual ele estava andando, falar. O jumento falou com ele. Porque Deus pode usar um jumento, Deus pode usar qualquer pessoa, mas o mandamento vem a ele da boca de jumento, vem a ele da boca de um irmão. O mandamento, ele vem de Deus. E o crente militante, ele está ouvindo como se fosse de Deus, através do mensageiro. Quando estou pregando aqui, vocês não devem me obedecer ou receber o mandamento como se eu fosse o seu patrão, porque eu não sou o seu patrão. Eu não mando na sua vida, eu não tomo suas decisões. Mas nós devemos receber o mandamento como se fosse o mandamento de Deus, porque é o mandamento de Deus. E toda pregação que vem da palavra de Deus. Nossa igreja aqui tem pouco mais de 10 anos. E nesses 10 anos eu venho dizendo repetidamente: se houver alguma mensagem, conselho, alguma lição que eu ensine, algum conselho que eu dê, que não tiver o apoio da Bíblia, se eu não puder mostrar biblicamente de onde vem aquilo, então vocês, por favor, ignorem se eu estou dando minha opinião não interessa, assim como a sua opinião não interessa, mas a palavra de Deus interessa, e devemos recebê-la como tal. Como se pode então conservar a fé? Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milite por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência. Como é que se conserva a fé? Como é que se tem boa consciência? Bom, aqui está dizendo que nós conservamos a fé e mantemos a boa consciência militando. Não é isso que fala aqui no versículo 18? Milites por elas a boa milícia. Essa palavra milícia é uma palavra muito interessante. É a palavra strateomai. Sim, pastor, e daí? Não, daí que é dessa palavra strateomai que nós temos a palavra estratégia. Mais especificamente, uma estratégia militar. O exército tem generais,
E generais, eles estudam justamente estratégias. Porque numa guerra, numa batalha, numa milícia, é preciso haver estratégia. Não é uma questão que todo mundo se junta e cada um faz o que quer, quando quer, na hora que quer. Não. Existe uma estratégia. E nós vamos conservar nossa fé. E nós vamos conservar uma boa consciência se houver uma estratégia. Se houver um plano. O crente que começa a vida cristã e vive a vida cristã dizendo, bom, eu vou fazer o que der na cabeça. Se eu tiver afim, eu faço. Se eu não estou afim, eu não faço. Se eu estou com vontade, se eu não estou com vontade, você vai naufragar a sua fé. Para não naufragar a fé, é preciso que haja uma estratégia. É preciso estar em campanha militar, ter um plano, ter uma receita a seguir. E a palavra de Deus não dá essa receita. Uma campanha militar, ela tem um propósito, ela tem um alvo, ela tem disciplina. E é isso que nós precisamos ter um alvo, precisamos ter um propósito em nossa vida cristã. Porque se nós não temos uma estratégia, não temos um alvo, não temos disciplina, não temos uma receita, não temos um plano, então certamente seremos como Emineu e Alexandre, e nós vamos naufragar a nossa fé. E de crentes militantes nós seremos crentes naufragantes. No versículo 18, este mandamento te dou. É uma ordem. Ter um plano não é uma sugestão. Ter um plano não é uma boa ideia. Ter um plano, ter uma estratégia é uma ordem, é um mandamento. Mandamento para militar na boa milícia, conservar a fé. Conservar a fé seria a doutrina, a verdade e a prática da justiça e da verdade. E conservando uma boa consciência. Ninguém me responda, mas para si mesmo se respondam: como está a sua consciência? Existe algo em nossas vidas que nós sabemos que é errado? Responda a si mesmo. Será alguma coisa que nós varremos debaixo do tapete? O ser humano é muito bom nisso, de varrer para debaixo do tapete. Eu contei essa história aqui já algumas vezes. Eu estava fazendo visitação lá na igreja, estávamos na Inglaterra, em Londres. Nós fomos visitar um senhor idoso, e entrou o pastor comigo nessa casa. Entramos na sala desse senhor, e ao entrar na sala, eu notei que ao pisar na sala, eu fiquei um tanto assim mais alto. Eu não entendia por que foi aquilo, até olhar no chão e perceber o seguinte: aquele senhor, por algum motivo ou outro, ele não limpava o tapete dele, o carpete dele. Ele simplesmente comprava um novo e jogava por cima. E ele usava aquele tapete até o tapete ficar sujo, imundo. Aí ele comprava outro, jogava em cima. E deveria haver ali, sem exagero, uns 10 a 15 tapetes, um em cima do outro. E entrado naquele tapete estava uma camada, eu imagino, de sujeira. Eu não sei quantas colônias e quais as bactérias que tinha ali dentro, mas deve ser toda uma civilização ali embaixo. Mas o que ele fazia era isso: ao invés de limpar o tapete, ele simplesmente comprava outro e colocava por cima. E muitas vezes nós crentes fazemos a mesma coisa. Ao invés de a gente passar a vassoura, fazer uma varredura, fazer uma limpeza, colocar em dia, a gente pega a nossa consciência e a gente simplesmente coloca tudo debaixo do tapete da nossa consciência. Só que isso não está limpando nada, está apenas acumulando a sujeira cada vez mais e mais. Isso faz muitos anos. Eu estou aqui em Maceió há 10 anos, passei 2 anos fora, eu acho que faz uns 15 anos. Eu imagino que agora a sala dele o teto da sala deve estar mais ou menos aqui, ó, de tão alto, se ele continuou com essa estratégia, porque essa era a estratégia dele. A estratégia dele de limpar a sala era simplesmente colocar a sujeira embaixo do próximo tapete. E quando nós crentes fazemos isso, nós colocamos sujeira embaixo do tapete, quando nós simplesmente amontoamos a nossa consciência. Sabe o que é isso? É uma fé naufragada. E uma fé flutuante, ela é uma fé que nos dá uma boa consciência. Nós temos uma boa consciência. E Paulo se referiu a Timóteo como alguém que tinha uma boa consciência. Ele falou: conservando Timóteo, conservando a sua boa consciência. Paulo estava orgulhoso de Timóteo.
Eu posso olhar para trás e eu posso dizer que existem muitos filhos meus na fé, do qual eu tenho enorme orgulho. Igualmente e infelizmente eu tenho outros filhos na fé que eu olho para trás e não me dá muito orgulho, me dá muita tristeza. Por quê, pastor? Porque eles naufragaram na fé. Naufragaram. Eu não posso para algumas pessoas dizer, como Paulo falou aqui, meu filho Timóteo, conserve a sua boa consciência. Muito triste, mas é verdade. Como crente, você faz Deus, seu pastor, seus pais, quem levou a Cristo, orgulhoso de você. Você é uma fonte de alegria, encorajamento e orgulho para quem alimentou a palavra de Deus. Porque Timóteo era, para Paulo, um exemplo de alegria e uma fonte de orgulho. Então, a fé flutuante é uma fé que há uma estratégia, há um plano, há um propósito, há disciplina. Se você está ouvindo a minha voz esta noite e você fala, pastor, que plano, que plano? Pois é. Se você não tem um plano, eu te garanto que sua fé não está flutuante, pode ser uma fé que está naufragando, não naufragou ainda, não afundou ainda, mas está começando. Está começando. Olha comigo no versículo 19 do nosso texto de hoje. Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando, fizeram naufrágio na fé, e entre eles foi o Mineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Como podemos saber que a nossa fé está afundando? Número 1, se você não tem uma estratégia, se você está andando assim, você está indo, vamos lá, vamos dar o que dá, seguindo a maré, indo com o vento. Se essa é a sua estratégia, você não está flutuando muito bem, você deve estar meio que afundando. Mas além disso, um sinal certeiro de uma fé que está afundando, não está afundada ainda, mas está afundando, há esperança. Há esperança. É o momento em que começamos a rejeitar. Olha o que fala aqui, a qual alguns rejeitando. Quando nós passamos a rejeitar, tem um buraco no casco do navio. Quando nós começamos a rejeitar, está entrando água. Está entrando água. Quando nós começamos a rejeitar, não é um bom sinal. Agora veja bem, rejeitar o quê? É rejeitar a conservação, ou seja, a manutenção da fé e a manutenção, a conservação da consciência. Quando a nossa fé está flutuante, quando a nossa consciência acusa, nós fazemos algo a respeito. Quando a nossa consciência acusa, quando aquele dedinho do Espírito Santo vai lá e fica incomodando a nossa consciência, nós agimos, nós mudamos, nós respondemos, nós abraçamos. Agora, quando a gente começa a rejeitar, quando a gente começa a justificar, quando a gente começa a procurar desculpas e justificativas para poder rejeitar, para apaziguar a nossa consciência que está sendo futucada, é um buraco no casco, é a água entrando, essa rejeição. Veja comigo, versículo 19, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Eles fizeram naufrágio na fé porque estavam rejeitando. Foi esse rejeitando que trouxe naufrágio para a sua fé. Aquele cuja fé está afundando, não mais se interessa por sua fé. Ele não mais se interessa pelas coisas que um dia ele cria. Ele não mais se interessa pelas coisas que um dia traziam alegria e paz e tranquilidade ao seu coração, à sua alma, ao seu espírito. Ele não mais se interessa em preservar, em alimentar a fé. Aquilo é coisa de tonto, é coisa de besta, é coisa de otário. Pode falar otário? Pode, né? Está liberado, já falei antes. Isso não é coisa que não tem o que fazer. Sabe o que é isso? É rejeitar a fé. É você se negar a alimentar. Você está rejeitando, abandonando, negligenciando a sua fé. E quando a sua consciência
lhe acusa, você rejeita ela também. Quando Deus traz a convicção do Espírito Santo, você rejeita aquilo. Você coloca para trás, coloca para o lado e segue adiante. Isso é naufrágio na fé. Falando em consciência, lá em 1 Timóteo capítulo 4, se você for rapidinho, conseguir ir para frente 4 capítulos, 1 Timóteo 4, está falando o que pode acontecer com a nossa consciência, sabe? A nossa consciência é uma dádiva preciosa de Deus. A nossa consciência é a nossa bússola, a nossa consciência é o nosso GPS espiritual. Mas a nossa consciência, ela pode nos trair. 1 Timóteo 4, versículo 1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, gente, nós estamos vivendo nos últimos tempos, tá? Se alguém não sabe disso, fique sabendo, nós estamos vivendo nos últimos tempos. Nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé. Olha só, falando sobre fé. Apostatarão, esse apostatarão quer dizer que eles deixaram a fé. Agora, convenhamos, é impossível você deixar algo que você onde você não estava. Se eles apostataram da fé, é porque eles um dia estavam na fé. Se eles deixaram a fé, é porque um dia eles estavam na fé. Mas continuando, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Quem naufraga na fé, naufraga nas águas de falsa doutrina e doutrina de demônios, é o que a Bíblia está dizendo. Versículo 2: pela hipocrisia, que é engano, de homens que falam mentiras, tendo o quê? Cauterizada a sua própria consciência. Vejam só, você pode rejeitar a sua consciência a tal ponto que ela vai ficar cauterizada. Você pode negligenciar a sua fé e a sua consciência a tal ponto que ela vai ficar cauterizada e você não vai sentir mais absolutamente nada. Eu já falei com... Eu estou em Cristo há 25 anos. Eu estou no pastorado há 12 anos, mas eu tenho 25 anos encaminhando com Deus. E nesses 25 anos eu encontrei muitas e muitas pessoas que olharam na minha cara, olharam nos meus olhos, pessoas que estavam fazendo coisas indiscutivelmente erradas, olharam nos meus olhos com toda sinceridade e disseram: eu não vejo nenhum problema com o que eu estou fazendo. E sabe do mais? Não estavam mentindo, elas realmente, do fundo do coração, com toda sinceridade e franqueza, estavam certas de que não faziam absolutamente nada de errado. Sabe o problema deles era? Uma consciência cauterizada. Se você tem uma parte do seu corpo que foi cauterizada, você perde a sensibilidade. Paulo aqui está falando sobre uma consciência em que o Espírito Santo futucou tanto, em que você rejeitou tanto, você negligenciou tanto, que ela não sente mais nada, a sua bússola não mais aponta para o norte, o seu GPS não mais está mostrando a sua posição real, você está caminhando na beira de um abismo, achando que está numa estrada segura, um caminho plano, e você não está, e você não percebe. É como um navio. Você pega o navio e ele está com mapas errados, a bússola está errada. O que vai acontecer se não tem os mapas náuticos, não tem as bússolas, não tem, ele vai naufragar. Você sabe por quê? Temos um bairro aqui em Maceió chamado Farol. Você sabe por quê? A Ponta Verde, nas rochas lá longe, tem um farol, farolzinho, mas é um farol, porque ali existem rochas, e o navio que está navegando, especialmente à noite, não vai ver possivelmente aquelas rochas. Bom, se ele não vê a orla de Pajuçara e Ponta Verde iluminada de noite, então o problema é muito mais sério. Mas voltando antigamente,
Antes de Ponta Verde, Pajuçara, seus bairros que são hoje, era tudo coqueiral ali, gente. E aquele farol já existia lá há muito, muito tempo. Por quê? Para os navios e as embarcações não se quebrassem contra aquelas rochas. O mundo inteiro existem faróis. Para quê? Para marcar a gente, aqui tem rocha, aqui tem terra. Para que o navio não naufrague. Agora imagina você, se todos os faróis apagam, as bússolas estão falsas, você não tem mapa, você não sabe aonde se navega, você está navegando às cegas. É isso alguém que está com sua fé comprometida, alguém que está afundando, naufragando. Não naufragou, está afundando. Ele está navegando em águas desconhecidas às cegas. Às cegas. Tem um pastor amigo nosso nos Estados Unidos, ele era piloto da Marinha Americana. Ele decolava e aterrissava de porta-aviões. Voava aqueles jatos de porta-aviões. E parte do treinamento deles era fazer um voo 100% através dos instrumentos. Eles tinham que decolar e pousar, e o visor da aeronave era tapado. Eles faziam tudo através dos instrumentos. Eles pousavam à noite. Esse no treinamento para pousar à noite, que à noite não está vendo nada, está vendo uma luzinha balançando no mar. Você imagina o que ele faz, de repente todo o painel dele apaga, ele não sabe a altura que ele está, ele não sabe se está subindo, se está descendo, se está virando, ele não sabe nada, ele não sabe a velocidade, é suicídio. E quando nós rejeitamos a nossa fé, o que acontece é que nós estamos navegando com uma consciência cauterizada. E nenhum soldado, nenhum piloto, nenhum navegante pode navegar às escuras. Então cuidado para você não estar rejeitando. Quando você rejeita, você corre o risco de estar afundando. Olha comigo o versículo 19, eu quero ver rapidinho aqui sobre uma fé já naufragada. Nós vimos uma fé flutuante, uma fé que está afundando, agora uma fé naufragada, afundada. Versículo 19: conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé, e entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Quando a gente rejeita a fé, a gente rejeita a boa consciência, e a gente afunda a nossa fé, nós estamos blasfemando. Blasfemando. A verdade é que quem está afundando, ninguém pode fazer muita coisa para quem está já afundado. Nós falamos sobre isso um pouquinho hoje de manhã, no culto matinal. Mas quando alguém está afundado, existe muito pouco. Olha o que o apóstolo Paulo... O apóstolo Paulo foi um grande cristão. Isso é longe do exagero. Ele é um grande cristão. Muito melhor do que eu, qualquer pessoa aqui. Muito melhor do que todos nós juntos aqui. Mas o apóstolo Paulo, falando sobre esses dois irmãos, Himeneu e Alexandre, falando desses dois, ele falou assim: olha, eu não tive mais o que fazer, Timóteo. Eu lavei as minhas mãos desses dois, e eu os entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Quando a gente afunda, quando a gente naufraga, aí é entre você e Deus. Nem o apóstolo Paulo pode ajudar esses dois aqui. Quando você naufraga, você está fora do alcance do que o pastor pode fazer, do que os irmãos podem fazer, do que o seu pai pode fazer, do que a sua mãe pode fazer, do que a sua esposa, o seu esposo pode fazer. Agora você está sozinho. Você foi, agora fugiu do alcance. Poucos são os recursos para aqueles que já estão afundados. Eu não quero aqui tirar a esperança, porque nosso Deus é um Deus de esperança. Mas para que eles possam voltar a flutuar, eles vão ter que aprender a não, o quê? Blasfemar.
Aprender a não blasfemar. O problema é que a maioria das pessoas que rejeitam a fé, rejeitam a boa consciência, e elas afundam, naufragam, elas geralmente não percebem a gravidade da situação. Eles não percebem que afundaram. Eles podem até dizer, a coisa não está como deveria, mas não está tão ruim assim. Eles não estão dando conta, ou ainda acham que tem tempo para salvar o navio. Eles acham que ainda tem tempo de salvar o barco. Mas Paulo falou aqui, entreguei-os a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Sabe, com um navio grande, quando ele afunda, ele não afunda sozinho. Ele afunda, e quando ele está afundando, o deslocamento da água, ao ele afundar, ele suga uma espécie de um moinho, e ele traga as pessoas e as coisas que estão perto do local onde o navio afundou. Não basta de um navio afundando, você saltar na água. Você tem que pular na água e remar. Se puder remar, melhor ainda. Mas remar ou nadar o mais rápido, o mais distante possível. Porque ao afundar de vez, ele vai tragar. Isso é um fato, ele vai tragar, ele vai literalmente submergir qualquer coisa num raio. Quanto maior o navio, quanto mais rápido for o afundamento, digamos assim, mais forte será aquela força. E se a gente está achando, não, esse barco não vai afundar ainda, não, qualquer coisa eu pulo fora, você não vai ter tempo de escapar. Você vai ser tragado do mesmo jeito. E o crente que está naufragado muitas vezes não percebe. O mais sério de uma fé naufragada é o grande dano que traz a causa de Cristo. Lá em 2 Samuel capítulo 12, nós temos o relato de quando Davi cometeu muitas transgressões sérias contra Deus. Ele cometeu adultério, ele mentiu, ele enganou, ele planejou o assassinato de Urias. Depois de tudo isso, veio o profeta Natã para ele. Em 2 Samuel 12, versículo 13, diz assim: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem. Blasfemem. É interessante notar que Himeneu e Alexandre tiveram que aprender a não blasfemar. Você veja a situação aqui desses dois sobre blasfêmia. A palavra blasfêmia, que nós vemos no versículo 19 do nosso texto de hoje, é traduzida da palavra grega blasfeme. Blasfeme são duas palavras que significam, blapto significa machucar. Machucar. Feme é de onde nós temos nossa palavra fama. Blasfemar é você manchar ou machucar a fama de Deus. O que você acha que Deus vai fazer quando a gente machuca a fama dele? Natã, o profeta, falou: olha, porque você manchou o meu nome, Davi. Eu vou acabar de ler o versículo aqui. Porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Vocês estão entendendo a gravidade de blasfemar? Vocês estão entendendo a gravidade de manchar, de sujar a fama, o nome de Deus? Custou a vida de um inocente. Custou a vida de um inocente. Mas pastor, o que não é justo? Mas pastor, o que tem um nenenzinho recém-nascido, inocente, que nunca fez nada? O que coitado morreu porque Deus fez isso? Deus fez a mesma coisa com seu filho. Jesus Cristo
o nosso sumo sacerdote, em tudo foi tentado como nós, porém sem pecado. Deus Pai matou, sacrificou o seu Filho Jesus Cristo para pagar pela nossa culpa, pelas nossas ofensas, pela nossa dívida. Aqui o filho de Davi foi quem pagou pelos pecados de Davi. Você acha que Davi, como pai, não teve seu coração quebrado com isso? Será que Davi não pensou, Deus, leve a mim? Não leve o meu filho inocente, leve a mim. Deus falou, não, eu vou levar ele. Nossa, como Deus é cruel. Deus fez a mesma coisa com ele mesmo. Muita gente fala que Deus não é justo. Gente, Deus é justiça. O inocente pagando pelos culpados. Pois aqueles que blasfemam, eu digo uma coisa, Davi aprendeu a não blasfemar. Davi aprendeu a não manchar a fama de Deus. Nós não sabemos como, mas de alguma forma, em Mineiro e Alexandre, nós não sabemos, mas será que eles aprenderam a não blasfemar? Porque eu creio que Davi aprendeu a não blasfemar. E como que se blasfema? Como é que a gente mancha e machuca a fama e o nome de Deus? Rejeitando a fé e rejeitando uma boa consciência. Quando a gente fala, estou nem aí para a minha consciência, a minha consciência está tão cauterizada que eu faço o que eu quero e estou nem aí. Não tem nada a ver comigo, não me afeta em nada. Quanto à minha fé, eu não alimento a minha fé, eu não zelo pela minha fé, eu não tomo conta da minha fé, eu rejeito a minha fé, eu rejeito uma boa consciência. Estamos blasfemando, sujando, manchando a fama do nome de Deus. E não vai ficar barato. Davi pagou com a vida do seu filho inocente. Quando crentes blasfemam e mancham o nome de Deus, não fica de graça não. Ai, mas é misericórdia de Deus. Ai, mas é o perdão de Deus. Deus tem misericórdia. Deus tem perdão. Mas entenda, para que Deus pudesse nos perdoar, o seu filho foi chicoteado e torturado e coroado com espinhos e pregado numa cruz e morreu. Para que você e eu pudéssemos ser perdoados. Então não pense que o pecado não tem preço. Não pense que o perdão é uma coisa tão leviana. Davi era um homem salvo, mas ele pagou o preço por sua blasfêmia. Uma fé naufragada está longe do alcance dos recursos dos irmãos. Enquanto está naufragando, nós podemos estender a mão, jogar uma boia, um salva-vidas, nós podemos ir atrás, e nós podemos buscar, e nós podemos orar, e podemos instigar, e podemos admoestar, mas uma vez que afunda, o próprio apóstolo Paulo falou, entreguei a Satanás, limpo minhas mãos, para que aprendam a não blasfemar. Gente, isso é coisa séria. Não vamos trazer má fama ao nome de Deus. Não vamos pisotear o nome de Deus. Eu acho que todo mundo aqui sabe pessoalmente, eu tenho certeza, ou conhece alguém que sabe, de algum crente, em algum lugar que dá um mau exemplo. Eu muitas vezes fico constrangido quando eu pergunto, profissão. Quando eu falar pastor, vou olhar para mim dizendo, isso daí é o esperto. Isso daí gosta de pegar o dinheiro dos irmãos. Isso daí, infelizmente, eu estou sendo franco com você, eu fico constrangido. Porque quando você fala pastor e político, todo mundo pensa em ladrão. Agora eu pergunto, por que será, hein? Por que será? Quantas vezes pessoas contratam profissionais, pedreiros, encanadores, borracheiros, mecânicos, enfim, e acabam sendo
explorados. Rapaz, eu fui no mecânico ali, oficina do irmão. Ele fez eu trocar uma peça e não trocou foi nada. Comeu o dinheiro, levei para outro mecânico. Deixa eu dar um testemunho aqui. Não vou dizer o nome, é claro, mas a nossa máquina de lavar, a nossa ex-máquina de lavar tinha quebrado. Chamamos um técnico de máquina de lavar, porque era irmão, não era aqui da igreja, mas era um irmão de... Ele trocou uma peça. Só que o problema continuou. Chamamos um outro técnico de outra firma, não crente. Ele veio, olhou e falou: olha, essa peça aqui é original de fábrica, não foi trocada. Então, dá para você trocar? Pois não, ele trocou, cobrou menos, ele cobrou menos. A pessoa que não era cristão fez um trabalho melhor, cobrou menos e não me enrolou do que o crente. Infelizmente, eu não sou o único, e essa não é a minha única história que eu tenho para contar. Sabe o que é isso? É blasfemar. Crente é tudo hipócrita. Alguém já ouviu isso? Crente é tudo hipócrita, é tudo falso. Por que será, hein? Será que só tem 1 ou 2 irmãos que blasfemam? Infelizmente, existem muitos Emineu's e Alexandreses. Tem muito crente dando mau testemunho, eu devo dizer, muito pseudo-crente, se diz crente. Porque alguém que se diz crente, que passou uma vida blasfemando e manchando a fama de Deus, e Deus não manda a consequência como mandou com Davi? Se ele não aprendeu ainda, alguma coisa está errada. Eu te garanto que Davi aprendeu a lição dele. Eu não sei quanto a Emineu e Alexandre, mas eu sei que Davi aprendeu a lição dele. É coisa séria, igreja. É toda coisa séria. Não se zomba de Deus sem que haja consequências. Gálatas 6, versículo 7, eu estou terminando com esse último versículo, eu vou ler e vamos encerrar. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Vamos ter cuidado. E vou terminar com a pergunta que eu comecei: como está a sua fé? Está flutuando, afundando ou já afundou? Se ela já afundou, se a sua fé está afundada, submergida embaixo das ondas, só tem uma saída: é você aprender a não blasfemar, é você aprender a não manchar o nome de Deus. E vamos orar. Pai amado.